Olá, professores, sejam bem-vindos ao nosso sexto encontro informativo do Programa de Recuperação e Aprofundamento de 2022, do sexto ano do Ensino Fundamental, proposto pela Secretaria Estadual de Educação de São Paulo. Eu sou Vera Mônica Ribeiro, professora de matemática, atuando como professora coordenadora em uma diretoria da Regional Norte 2. Irei fazer uma autodescrição. Sou baixinha, tenho mais ou menos 1,53 m, sou de cor branca, cabelos e olhos castanhos, uso óculos, estou vestindo uma camisa com listras pretas e brancas, e é isso, sou assim. Irei fazer agora com vocês, estou aqui com vocês, para mais uma conversa, desta vez em uma formação do sexto ano do Programa de Recuperação e Aprofundamento. Eu irei agora compartilhar minha tela com vocês, para a gente iniciar aí a nossa formação, ok? Aguarde só um instantinho. Então, vale ressaltar que o Programa de Recuperação e Aprofundamento tem como principal objetivo proporcionar aos nossos estudantes a possibilidade de aprender aquilo que é essencial, aquilo que deve ser aprendido para seguir o próximo ano. Né? Hoje, nós vamos estar trabalhando, né? Temos como foco a sequência 2 do volume 1 do material Aprender Sempre, ao qual atrelamos o estudo da investigação matemática às suas contribuições para o letramento matemático. O material Aprender Sempre, vocês encontram no site da EFAP. O site da EFAP, o qual está disponibilizado o material do Aprender Sempre, e será sempre utilizado nas nossas formações. Informamos que esse material ele é composto pelo caderno do professor e do aluno, e lá vocês poderão encontrar, ok? E é sempre interessante vocês terem esse material em mãos nas nossas formações. No próximo slide, a gente vai apresentar os objetivos da nossa formação de hoje. Então, para iniciarmos a nossa formação do sexto ano, contaremos com os seguintes objetivos. Nós iremos revisar os principais conceitos e ideias discutidas da formação de etapa referente à investigação matemática, analisar a estrutura didático-pedagógica da situação de aprendizagem 2 do volume 2 do material Aprender Sempre, evidenciando essas atividades que favoreçam a realização da investigação matemática e sugerir o roteiro para a TPC, com intenção de contribuir para o planejamento do desenvolvimento da sequência de atividade 2 do volume 1 do material Aprender Sempre. A nossa agenda hoje é composta por 3 momentos. Tá? O primeiro momento, nós iremos revisitar os principais conceitos e ideias discutidas na formação de etapa, referentes à investigação matemática e suas contribuições para o letramento matemático. No segundo momento, nós iremos fazer a análise da estrutura didático-pedagógica de algumas questões. Da sequência de atividades 2 do volume 1 do material do Aprender Sempre, evidenciando atividades que favoreçam a realização da investigação matemática. Já no terceiro momento, a intenção é sugerir um roteiro para vocês discutirem e trabalharem na ATPC, com a intenção de contribuir com o planejamento do desenvolvimento da sequência da atividade 2 do volume 1 do material Aprender Sempre. Iremos iniciar aí o nosso primeiro momento. Então, o nosso primeiro momento é revisitar os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa, referente à investigação matemática.
Assim, falando de investigação matemática, estamos dando continuidade ao eixo central das nossas formações do primeiro bimestre, ou seja, do letramento matemático, naquele que a gente vê, né, os processos matemáticos, trata de resolução de problemas, da investigação, da modelagem e de projetos. Na formação de etapa, em relação à investigação matemática, a formadora Rosana Magni iniciou uma reflexão sobre a própria investigação matemática, né? Ela seguiu aí fez alguns questionamentos. Então, vamos ver quais são, né? O primeiro questionamento diz: qual o papel que as atividades de investigação podem assumir no ensino e na aprendizagem da matemática? Os estudantes conseguem investigar questões matemáticas? E os professores são capazes de promover esse tipo de trabalho nas suas aulas? Que condições são necessárias para que isso aconteça? Então, esses questionamentos são bastante importantes, né, para a gente verificar aí, né, essa parte de investigação matemática. E elas contextualizam a revisão da principal ideia discutida na formação de etapa, que é referente à investigação matemática. Dando continuidade, no próximo slide, trazemos a definição de investigação matemática, segundo aí alguns autores renomados da educação matemática. Então, vamos ver. Segundo Ponte, Brocado e Oliveira, investigar é descobrir relações e padrões, procurando identificar e comprovar as propriedades e hipóteses levantadas pelo investigador. Eles destacam a importância dessa atividade por contribuir para a construção do conhecimento, levando o estudante a intuir, conjecturar, experimentar, provar, avaliar e apresentar os resultados encontrados, focando atitudes de autonomia, cooperação e capacidade de comunicação oral e escrita, em se tratando de trabalho em grupo. Então, a partir da definição, nota-se que há ênfase nas atividades que se referem a procurar regularidades, né? Formular, testar, justificar e provar conjecturas. Isso refletir e generalizar. Vale ressaltar que essas atividades não são triviais da maior parte dos nossos estudantes, porém, são imprescindíveis na hora da construção de um entendimento da matemática, como uma construção da atividade humana. No próximo slide, nós vamos revisitar aí um pouquinho um trecho do nosso currículo paulista, da área de matemática. Então, vamos lá. A área de matemática no ensino fundamental centra-se na aplicação prática do conhecimento matemático, na investigação e nas especulações teóricas que entregam o universo de objetos específicos da matemática, que também podem contribuir para a compreensão das relações cotidianas e na resolução e formulação de problemas, em contextos diversos. Já no ensino médio, na área de matemática e suas tecnologias, o estudante deve consolidar os conhecimentos desenvolvidos na etapa anterior e agregar novos, ampliando o leque de recursos para resolver problemas mais complexos que exijam maior reflexão e abstração. A partir da definição, nota-se a ênfase, né, aí na resolução e formulação de problemas. Segundo essa situação, a investigação matemática inicia-se no decorrer do ensino fundamental, e ela sofre, né, um aprofundamento lá no ensino médio, assim que possamos contribuir para este percurso, é necessário que tenhamos em mente as categorias de atividades investigativas, a partir dos diferentes níveis de abertura que elas possam ter. A gente vai, no próximo slide, recordar aí alguns tipos de atividades de investigação matemática, né? Então, aqui nós temos a confirmação, a estruturada, a guiada, a aberta.
A configuração, os estudantes, eles confirmam um princípio com base em resultados já conhecidos. As questões e procedimentos e soluções são fornecidas pelo professor. Na estruturada, os estudantes investigam uma questão utilizando procedimentos apontados pelo professor. Questões e procedimentos são propostos pelo professor, já a solução é realizada pelos estudantes. Na guiada, os estudantes investigam a questão apresentada pelo professor, construindo e selecionando os procedimentos. A questão é proposta pelo professor, mas os procedimentos e as soluções são realizadas pelos estudantes. Já na aberta, os estudantes investigam questões que eles mesmos formulam. Eles também elaboram os procedimentos e fornecem a solução. Então, vamos lá, rever aí um pouquinho, que isso aqui é bastante importante aí para as atividades que a gente vai estar analisando aí no futuro. A confirmação, as questões, procedimentos e soluções são tudo fornecido pelo professor. Já na estruturada, as questões e os procedimentos são propostos pelo professor e a solução é realizada pelos estudantes. Na guiada, a questão é proposta pelo professor e os procedimentos e soluções são realizadas pelos estudantes. Já na aberta, são os próprios estudantes que elaboram as questões, e também realizam os procedimentos e fornecem aí as soluções. Iremos agora para o segundo momento, analisar a estrutura didático-pedagógica da sequência de atividade 2 do volume 1, evidenciando atividades que favoreçam a investigação matemática. Então, vamos lá. Nós iremos, discutir aí um pouquinho, falar um pouquinho aí dessas habilidades essenciais. No sexto ano, nós vamos estar, nessas primeiras aulas, a gente vai tratar de duas habilidades, tá? A do ensino fundamental do quinto ano, a habilidade 16 de matemática, que trata de associar figuras especiais e suas planificações, os prismas, as pirâmides, os cilindros, os cones. E também a gente vai tratar da habilidade 17, que é reconhecer, nomear, comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. A gente vê que tudo é tratado na unidade temática de geometria, e os objetos de conhecimento, estipulados aí por cada habilidade. Na habilidade 16, o objeto de conhecimento são as figuras geométricas espaciais, o reconhecimento, representações, planificações e características. Já na habilidade 17, o objeto de conhecimento são as figuras geométricas planas, as características, representações e os ângulos. Bom, é interessante, tá? A gente está verificando sempre, a estrutura aí do nosso caderno do Aprender Sempre, como está vindo as aulas, Então, a gente tem sempre, a divisão de acordo com o bimestre das aulas. E é colocado, duas aulas para a gente tratar a planificação do cubo, mais duas aulas para tratar da associação de imagens e figuras especiais, as suas especificações, as suas planificações, desculpa. A aula 5 e a aula 6, que são também duas aulas, para identificar os polígonos e seus elementos. E a aula 7 e 8, duas aulas também, para brincar, com os polígonos. Então, a gente, tendo isso em mente, facilita bastante a gente estar desenvolvendo aí as nossas aulas. Então, vamos lá, vamos fazer uma análise aí das aulas. A aula 1 e 2, trata da planificação do cubo.
né? E temos como objeto, né, os objetivos da aula, analisar a planificação da superfície do cubo, construir diferentes planificações da superfície do cubo também. Na aula 3 e 4, né, associando imagens e figuras espaciais às suas planificações, os objetivos são associar as figuras espaciais às suas planificações e analisar, nomear e comparar as figuras espaciais. A gente pode verificar que essas habilidades, elas estão, né, elas estão dentro da habilidade 16, lá do 5º ano de matemática, tá? Então, que é associar essas figuras planas, né, os prismas, os cilindros, e analisar e comparar os seus atributos. Na aula 5 e 6, 7 e 8, a habilidade que nós vamos estar trabalhando é a habilidade 17. Também a habilidade 17 é referente lá ao 5º ano, tá, do ensino fundamental. O que ela diz? Que é reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los utilizando material, o desenho ou tecnologia digitais, tá? Então, na aula 5 e 6, a gente vai fazer a identificação dos polígonos e seus elementos, né? E o objetivo dessa aula é analisar e comparar figuras espaciais, reconhecer e numerar e comparar os polígonos. Na aula 7 e 8, brincando com polígonos, o objetivo da aula é reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos. É bom sempre estar reforçando os aspectos didáticos pedagógicos que envolvem, né, o as sequências de atividades do caderno Aprender Sempre. Existem 3 movimentos metodológicos dentro do caderno: o iniciando, o desenvolvendo, o finalizando. Então, toda a aula é estruturada por esses 3 movimentos. E é importante apropriarmos da estrutura didático-pedagógica das aulas, desse material, né, mesmo ela não estando de forma explícita, né, no contexto aí da atividade, né. Então, no momento iniciando, nós temos um panorama dos conteúdos e objetivos da sequência de atividades, onde é pontuado aspectos dos conhecimentos matemáticos e didáticos envolvidos, né, úteis para o desenvolvimento aí da atividade. No momento desenvolvendo, são oferecidas dicas e sugestões de ações e procedimentos a serem realizados com a finalidade de se obter melhores resultados no processo de ensino e de aprendizagem. No momento finalizando, encontramos sugestões e ferramentas para os professores, com o intuito de viabilizar a avaliação processual no final da sequência de atividades. O resultado poderá servir de evidência para tomadas de decisão aí do professor. Aqui escolhemos a atividade 2 das aulas 3 e 4 para discutir em qual tipo de atividade de investigação matemática ela está inserida, ou seja, na confirmação, na estruturada, na guiada ou na aberta. Nessa atividade, a professora Cecília pediu que seus alunos montassem alguns sólidos geométricos, né? Valéria montou um sólido com as seguintes características: 6 vértices, 10 arestas, 6 faces triangulares, e a base pentagonal. De acordo com essas características, qual foi o sólido construído por Valéria? Então, aqui é interessante a gente estar colocando que o objetivo dessa atividade é explorar os polígonos que formam as faces das figuras espaciais. Então, uma sugestão é que o professor inicie a atividade, né, desenhando na lousa alguns polígonos, pergunte para a turma se sabe o nome dessas figuras, explique que as figuras são polígonos,
que poli, né, significa muito, gônus significa ângulos, que significa que os polígonos eles têm que estar com a figura fechada, né, não pode estar nenhuma partezinha aberta, né, e servem, né, e também é interessante trazer, né, alguns polígonos e deixar, né, na sala, mostrar essa parte mais prática, né, concreta, que o aluno possa observar. Então, se o professor tiver condições de estar trazendo os polígonos, deixando ali a amostra que os alunos verem, eles observarem, eles tocarem, mexerem, verificarem, isso aí é bastante interessante, né? E aí a gente tem como a resposta, né, a pirâmide de base pentagonal. Entendemos, então, aí que essa atividade é do tipo confirmação, pois os estudantes, eles confirmam o princípio, com base em um resultado que já foi conhecido, ou seja, alguns procedimentos e soluções foram fornecidas pelo professor. Então, se o professor faz toda aquela entrada, né, antes de estar explorando, né, as sequências de atividades, né? Então, ele mostrando no concreto as figuras, os polígonos, ele já está dando indícios, né? E os alunos só irão confirmar o que está sendo proposto, tá? Próxima atividade. Nessa atividade, ela corresponde às aulas 13 e 4. Aqui já existe um pedacinho de um polígono e é solicitado que os alunos eles completem essa planificação, né? Então, após a análise descrita, né, no slide anterior, os estudantes dessa atividade irão nomear os polígonos. Opa, desculpa, gente. Depois do descrito no anterior, né, fica mais fácil aí para os alunos observarem aí o polígono e estarem fazendo a planificação. Nessa atividade, os estudantes irão analisar o paralelepípedo e terminar a construção da planificação da sua superfície. Isso é importante, né, mostrar, né, a observação da parte sólida do desenho do professor na lousa, porque os alunos já têm uma ideia de como está fazendo e observar aí até mesmo, mais ou menos, as medidas e a relação aí do polígono. Entendemos que essa atividade é do tipo guiada, pois os estudantes investigam a questão apresentada pelo professor, construindo e selecionando aí os procedimentos. Iremos ver agora a próxima questão. Falaremos agora da atividade 1 das aulas 5 e 6. Aqui escolhemos a atividade 1 para discutir em qual tipo de atividade de investigação matemática elas contemplam, se é a confirmação, a estruturada, a guiada ou a aberta. O objetivo dessa atividade é explorar os polígonos que formam as faces das figuras espaciais. A sugestão para iniciar a atividade é que o professor desenhe na lousa alguns polígonos e pergunte quais são os polígonos, né? Então, aí o professor vai estar observando, desenhando, analisando, né? E vai discutir aí com os alunos. Os estudantes deverão identificar, né, aí que o único que não é o polígono é o círculo, né? Pelas características, né? E para ser polígono tem que ter faces, tem que ter lados, né? E o círculo não apresenta um lado, não é verdade? A sugestão, né, para se iniciar essa atividade é igual ao anterior mesmo, é apresentar alguns polígonos, né, para os alunos, principalmente, né, preferencialmente se tiver os polígonos de forma concreta. A próxima atividade é descrita, né, lá no slide que a gente viu anterior, né, onde os estudantes têm que nomear os polígonos desenhados e indicar o número de lados, indicar o número de vértices
e também o número de ângulos. Nessa atividade, entendemos que os estudantes confirmam um princípio com base em resultados já conhecidos. Alguns procedimentos e soluções são fornecidos pelo professor. Assim, temos uma atividade também do tipo confirmação, né? Porque tudo isso já foi estudado anteriormente. Então, eles vão confirmar, né, tudo aquilo que foi já estudado e foi dito pelo professor. Na próxima atividade, né, que é a sequência 2 do volume 1 do material Aprender Sempre, né, a gente vai tratar aí de ângulos, né? Então, ao falar aí de ângulos, né, como que a gente pode estar apresentando isso para os alunos, né? Então, nessa atividade, né, discutir com a turma, né, principalmente sobre o ângulo de 90 graus, né, que é o ângulo reto, e trazer os exemplos da própria sala de aula, né, que a gente encontra na sala de aula, para enriquecer aí a nossa aula. Então, a gente pode falar da quina da lousa, né, que forma um ângulo de 90 graus, pode estar falando do batente da porta, da folha do caderno. Então, a gente trazer, né, os elementos que tem dentro da sala, né, de aula, como exemplos para, né, consolidar a aprendizagem aí dos nossos alunos. Então, nessa atividade, os nossos alunos irão analisar os ângulos internos de cada polígono construído na atividade anterior. E entendemos que essa atividade também é do tipo confirmação, pois os estudantes confirmam, com base em resultados já conhecidos, alguns procedimentos e soluções fornecidos pelo professor. Iremos agora iniciar, né, o nosso terceiro momento. Nosso terceiro momento, ele sugere um roteiro para ser desenvolvido na ATPC, com a intenção de contribuir para o planejamento do desenvolvimento da sequência de atividade 2 do volume 1 do material Aprender Sempre deste ano, do ano de 2022. Trazemos nessa formação uma proposta de trabalho, ou seja, uma sugestão de roteiro para que planejem juntos com seus pares a aplicação, né, da sequência de atividade 2 do volume 1 do material Aprender Sempre. Essas etapas, né, que a gente está vendo aqui, etapa 1, a etapa 2, a etapa 3, a etapa 4, elas são bastante importantes para o desenvolvimento, né, de forma ampla, né, a sequência da atividade 2. Então, na primeira etapa, a gente vai analisar a sequência de atividade 2, né, do material Aprender Sempre, à luz das formações de etapa, ano e série. No nosso caso, à luz da formação do sexto ano e da etapa também referente ao sexto ano. A segunda etapa é identificar as dificuldades de aprendizagem e dos conhecimentos matemáticos que os estudantes têm relacionados às habilidades essenciais. A terceira etapa é planejar a aplicação da sequência de atividade 2 para desenvolver as habilidades essenciais com foco no desenvolvimento da investigação matemática e do letramento matemático. A quarta etapa é definir indicadores para que o professor reflita, né, sobre o seu desempenho e depois sobre sua aula. Essa quarta etapa é bastante importante para o professor. Essas etapas consideram dois aspectos bem interessantes, né, e principais. A conversa entre os professores, que é uma oportunidade para compartilhar experiências e ideias, e o planejamento da sequência de atividade 2, né, e conhecendo aí o objeto de conhecimento, a metodologia que vai ser aplicada, né, então,
é bom, né, a gente ter em mente todas essas etapas. Entendemos que essas 4 etapas aqui sugeridas são importantes, sendo que a última delas sugere uma forma para o professor refletir sobre a sua prática, seja ela de planejamento ou desenvolvimento das aulas. Na primeira parte do momento de ATPC, que é analisar a sequência de atividades 2, né, sugerimos que vocês analisem toda a sequência da atividade 2, né, ou seja, né, que vocês leem, né, a habilidade, né, que essa habilidade essencial, de saiba quais são os objetivos da aula, né, verifiquem as atividades, as orientações metodológicas, né, a análise feita nessa primeira etapa é um mapeamento que pode ser fonte de informações relevantes aí para o seu desenvolvimento na aula, tá? Aí sugerimos, né, que vocês façam aí esse mapeamento, né, verificando aí a dificuldade da aprendizagem, aquilo que os alunos têm mais dificuldade em aprender, como que vocês vão estar dirigindo, né, essa aprendizagem deles, nunca dando uma resposta certa, mas trazendo questões, né, que façam o nosso aluno refletir, né, verificando quais são os conhecimentos matemáticos que eles já possuem, aqueles que eles ainda têm que adquirir, né, e fazer todo o encaminhamento aí para isso. O terceiro momento é planejar, né, a aplicação da sequência de atividade 2 para o desenvolvimento da habilidade essencial, né? No caso aqui, é especificar as habilidades a serem desenvolvidas, os conhecimentos pré-existentes dos estudantes e adequar as atividades ao tempo, né, da aprendizagem. E também verificar aí os meios da avaliação. O quarto momento, né, é fazer aqueles questionamentos para a gente fazer uma autoanálise, né, o professor fazer a autoanálise do que foi trabalhado, né, se foi tudo de acordo com o planejado. Então, vamos lá ver que questionamentos são esses que a gente deve fazer aí no final da aula. Foram reservados momentos específicos para que os estudantes pudessem vivenciar cada um dos passos para a resolução de problemas? Nesses momentos, os estudantes estão sendo estimulados a desenvolver suas estratégias próprias de resolução? Estão sendo oferecidas oportunidades para que os estudantes possam compartilhar, integrar suas ideias entre si? Foi deixado um tempo para a sistematização das resoluções ao final da aula, com ou sem a participação do professor? Então, esses questionamentos são importantes, tá? Para a gente estar verificando, refletir sobre como está sendo o planejamento das nossas aulas, como está sendo até mesmo o desenvolvimento, né? E que propõe essas reflexões, futuras ações, futuras correções que precisam ser feitas aí para a gente obter aí um melhor andamento aí das nossas atividades. Finalizando. Bom, hoje nós revisitamos os principais conceitos e ideias discutidos na formação de etapa referente à investigação matemática. Nós também analisamos a estrutura didático-pedagógica da situação de aprendizagem 2, volume 1, do material Aprender Sempre, evidenciando atividades que favoreciam, né, a realização da investigação matemática. Sugerimos também roteiro para a ATPC, com a intenção de contribuir para o planejamento do desenvolvimento da sequência de atividade 2 do volume 1 do material Aprender Sempre.
gostaria que vocês contassem aí como foi, né, a nossa formação. Basta, né, vocês usarem esse QR Code, né, para dar aí as informações, né, de como vocês estão achando, se estão gostando dessas formações. A sua participação, ela é muito importante. E agora, sua opinião é fundamental para o aperfeiçoamento de futuras ações, tá? Participem, ok? Nós temos aqui as nossas referências para aqueles professores que gostam de aprofundar aí nos temas, né? Os temas que nós discutimos hoje, que são bastante relevantes, né? Eles estão disponíveis aí nessas referências. Então, aquele professor que gosta de estudar e de se aprofundar, nossas referências para vocês. Agradeço a participação de todos os envolvidos aqui nesta formação. E vou compartilhar aqui a minha tela, aparecer aqui para vocês. Então, esperamos que essa contribuição, né, dessa formação seja útil para vocês no desenvolvimento da situação de aprendizagem 2, do volume 1, do material Aprender Sempre. Espero que a gente tenha realmente contribuído para a realização de um trabalho eficaz aí em sala de aula. Para todos vocês, desejo bons estudos e bom trabalho a todos.